Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha da UERJ 2016, segundo exame de qualificação. Papo é equilíbrio químico, é o famosíssimo efeito do íon comum. Cara, às vezes o nome assusta pra caramba, você fica, ai meu Deus, nunca vi isso. Já viu sim, fi, já viu, só tenha calma e organiza bem as ideias, beleza? E é isso que a gente vai fazer com o nosso quadrinho, nessa questãozinha que vocês vão ver que é molinha pra chuchu, beleza? Depois da vinheta. Pronto, galera, tá aí a questãozinha. Quem quiser pausa para ler com um pouquinho mais de atenção, quem não quiser já vem aqui comigo, porque o papo é simples. Ele me deu aqui, ó, o HCN, o ácido cianídrico, ok? Tá numa solução bonitona, ó, tá? E lembra que o que determina a formação de íons, tá, é o famosíssimo grau de ionização. Então eu já estou, de certa forma, explicando os parâmetros que ele está trabalhando com você aí, ó. Então essa é a letra A, beleza? Porque a adição desse sal, do cianeto de sódio, vai interferir nesses caras. Sim, não? É o que ele está perguntando. Na verdade, ele está pedindo qual que vai ter uma redução. Bom, calma, vamos chegar lá. Vamos só ver um pouquinho desses, né, parâmetros aqui. Então o alfa a gente já falou. O alfa é exatamente o grau de ionização, que determina o quanto de íons vai ser formado. Lembra que a gente classifica os ácidos em ácidos fortes, vai ter um alfa bem elevado, forma muitos íons. Se o cara tem um alfa mais ou menos, ele vai ter mais ou menos de íons. A gente trabalha muito com a ideia dos ácidos, né, que são intermediários. E ainda tem aquela galera que o alfa é muito baixinho, ou seja, a gente, né, tem poucos íons formados. Show de bola? Isso, de certa forma, já interfere no segundo parâmetro, ok? Que é o famosíssimo Ka, que é a constante do ácido, já que eu estou falando do ácido, lembrando que muitas vezes aparece como Ki. E lembra que, como qualquer constante, ok, a gente trabalha com a concentração dos produtos, que é o H+, ok? E pelo CN-, ok? Sobre exatamente quem? O reagente, que é o HCN, beleza? Fiquem tranquilos que ele não está trabalhando com quantidade, só estou fazendo uma revisão e explicando para vocês cada um desses parâmetros, beleza? Bom, o terceiro parâmetro é o pH. Lembra que a ideia de pH, vamos botar aqui, ó, é menos log, ok? Sempre o P na frente, né? A representação de menos log, no caso aqui do H+, ok? E esse ácido libera H+. E aí, gente, a matemática muitas vezes ela vem para infernizar a nossa vida, né? Então só tenha um cuidado com uma coisa. Quando a gente trabalha, ó, vou botar aqui a concentração de H+, 10 a menos 2 molar, o nosso pH fica quanto, gente? Menos log de 10 a menos 2. Log na base 10, ó, o valor do expoente. Então ele vem menos, com esse menusinho na frente fica mais. Então o pH fica 2. Show? Se eu pego aqui a concentração de H+, e eu digo para vocês que é 10 a menos 4, ok? Molar, a concentração, o meu pH fica igual a 4. Olha que molinho o cálculo. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Lembra que 10 a menos 2 é maior que 10 a menos 4, pelo amor de Deus. Isso quer dizer o quê, Vitão? Ó, que quanto menor a concentração, maior o pH. Lembra que vai se afastando de zero na escala, não lembra? De 0 a 14, ok? O que acontece? A gente tem mais próximo de 0, mais ácido, mais próximo de 7, neutro. E acima de 7, na escala do pH, fica básico. Tranquilo? Beleza? Isso vai ser importante para o entendimento daqui a pouquinho. Maravilha? E ele me deu aqui a concentração do HCN. Beleza? Então, show de bola. Então são esses 4 parâmetros que ele quer que você avalie e diga qual deles que diminui, rola redução, beleza? Bom, só que ele adiciona o cianeto de sódio, vamos lá.
E ele fala que esse cara dissocia, ele fala, beleza? Então vamos representar a dissociação dele, ó. Vai ficar aqui Na+, e também, ó, Cn-. Ah, Vitão, por isso que o papo é íon comum. Exatamente. Repare que eu botei um sal que de fato vai ter, né, como, né, em comum, né, no caso, esse ânion que é o cianeto. Beleza? Isso quer dizer o que, meninos? Que nessa solução que estava em equilíbrio, ele falou, ok? A gente aumentou a concentração do cianeto. Então, galera, a ideia é muito tranquila. A ideia é que esse equilíbrio, se eu aumento a quantidade de cianeto, ele desloque, ó, no sentido do reagente, da formação do reagente, tá? No sentido inverso, ou até mesmo para quem quiser, tá deslocando para a esquerda. E aí a gente pode avaliar cada um dos parâmetros. Repara o seguinte, se eu estou jogando, né, a ideia da reação para formar mais reagente, eu vou diminuir a concentração dos produtos, aumento desse cara, beleza? Lembra que a ideia do deslocamento, de fato, é o quê? Trabalhar de forma oposta a essa perturbação ao que já estava em equilíbrio, beleza? Então, vamos lá. Se eu estou jogando para lá, para a esquerda, eu estou dizendo que eu estou formando menos íons. Ou seja, o meu alfa já diminui. Ah, Vitão, então acabou, de fato acabou a questão. Resposta é a letra A, é a única, né, que diminui. Agora vamos avaliar os outros, beleza? Lembra que essa compensação de deslocamento faz com que o Ka, que é uma constante, ele não se altere, beleza? Anota isso aí no post-it, bota no post-itinho, tá? O único fator que altera numericamente a constante de equilíbrio é a temperatura, beleza? Isso é um papo legal, é um papo para uma outra aula, beleza? A gente não vai ter como falar agora, beleza? Mas botem isso na cabeça, tá? Que quem altera o valor da constante é a temperatura, beleza? Bom, o pH a gente reduz? Opa! A gente brincou aqui com dois exemplos dizendo o quê? Que quando eu diminuo a concentração, ok? Eu aumento o pH. E ué, se eu estou de fato, né, diminuindo a quantidade de H+, né, na solução, já que eu estou deslocando para a esquerda, ok? Se eu diminuo, eu aumento o pH. Né? Então a gente está aumentando o pH. Então, galera, não se aplica aí a resposta de fato. O Ka não se altera e eu estou deslocando para a esquerda no sentido de formar mais HCN. Então eu aumento também a concentração do HCN. Show? Por isso que de fato a resposta é a letra A. Então a gente aumentou a quantidade de cianeto, deslocamos no sentido inverso, no sentido do quê? De menor formação de íons, maior formação dos reagentes. Eu estou dizendo que eu tenho um menor grau de ionização, formo menos íons. Show? Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido. Bastante calma, bastante tranquilidade. A questãozinha média, né? A questãozinha média de um assunto que pode ser muito mais complicado que isso quando ele trabalha com cálculos. Para o UERJ não é necessário se preocupar com cálculos nessa pegada. Muito mais nessa pegadinha aqui, bem simplesona do pH. Show? Um abraço.